Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 9 de agosto, eu sou o Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, o Sebastião Buto, da Sigla Sul, e o Gabriel Galípolo, da Galípolo Consultoria, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta dessa semana, vamos falar sobre o agravamento do risco de racionamento de energia e a proposta de incentivo à redução voluntária de consumo do governo, e a renovação antecipada da concessão da MRS. Também falaremos sobre a disparada no preço dos insumos para a construção e seus impactos nos contratos. O Info em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Vamos começar falando sobre o agravamento no risco de racionamento. Sebastião, por favor, comente para a gente o que está acontecendo e quais são as novidades nesse assunto super relevante. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Maurício, Felipe, Gabriel. Bom, efetivamente, não é uma novidade de que estamos atravessando por uma situação hídrica desfavorável e já se vem falando um tempo das consequências que isso tem no fornecimento de energia, mas a situação está se agravando. No início do mês de agosto, a consultoria PCR, que é especializada na modelagem das situações hídricas, atualizou as análises de risco sobre a possível racionamento de energia elétrica e concluiu que houve uma deterioração significativa nas condições de suprimento em relação às que se tinham simulado no mês passado. Se vem fazendo um acompanhamento quase que em tempo contínuo. E se concluiu que se nenhuma medida adicional for tomada e se o consumo continuar crescendo e não houver uma flexibilização operacional adicional no uso múltiplo da água e não houver nenhuma oferta adicional de energia, o risco de racionamento aumentaria para 40%, e um valor superior ao que tinha sido estimado no mês passado de 99%. O principal risco de suprimento ele acontece no horário de punta, que é o horário de maior consumo, porque teremos um risco de suprimento de potência. Então, isso está, a consequência principal será uma restrição no suprimento à população. Quais são as recomendações que até a própria consultoria e se vem debatendo no setor se tem indicado para tentar mitigar esses riscos? Basicamente, há que atuar tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda. Do lado da oferta, há uma restrição natural que está imposta pela condição desfavorável hídrica. Estamos na maior seca da série histórica, em particular na região sul-sudeste. Então, se tem um problema de restrição de oferta. Para aumentar a oferta, hay que despachar todas as térmicas, estão todas despachadas, e o que se precisa é aumentar a contratação de térmicas de gerações de muito curto prazo. Mas também hay que atuar sobre o lado da demanda. Então, as recomendações que se tem são alternativas iminentes, redução do consumo nos horários de punta, buscando incentivo para o mercado, tanto o mercado livre, então, que, como falamos, uma das recomendações para mitigar a crise está associado tanto a buscar o aumento da oferta, aquele aumento da oferta que seja possível no curto prazo, e, em particular, uma redução voluntária da demanda e nos horários de pico, nos horários de punta. Então, as alternativas são buscar os mecanismos para incentivar essa redução voluntária do consumo, que é a gestão de demanda, não só no mercado livre dos grandes consumidores, sino também isso terá que ser pensado para o mercado regulado. Buscar a contratação emergencial de geração, daquela que possa entrar no curtíssimo prazo, comunicar e conscientizar a sociedade sobre a gravidade da crise, e o ONS, todo o sistema deverá estar preparado para uma operação em um mês 3
estresse operacional, no sentido que estaremos operando com baixa margem de reserva. E de olho nessa deterioração do nível do reservatório do sistema integrado, o governo já sinalizou a necessidade de algum tipo de estímulo financeiro, algum tipo de incentivos para a redução do consumo do mercado regulado. Para o mercado livre, para os grandes consumidores, no início da semana passada, na segunda-feira, foi aberta uma consulta pública com mecanismos de incentivo para a redução dos consumidores industriais. Será um estímulo financeiro que estava focado basicamente nos grandes consumidores, onde os custos que não fossem incorporados no preço de liquidação da diferença, conhecido no setor como PLD, resultantes de uma redução voluntária do consumo, esses custos que não foram incorporados no PLD entrariam na ESS, que são os encargos de serviço do sistema, que seriam pagos por todos os demais consumidores. Ou seja, é buscar um mecanismo de incentivo financeiro para os grandes consumidores que reduzissem seu consumo através de uma alocação dos custos hacia os demais consumidores. Mas se verifica a necessidade, e isso também foi um tema discutido tanto no Comitê de Monitoramento do Setor de Energia quanto na Câmara de Regras Excepcionais da Gestão Hidroenergética, de que esses incentivos também deverão chegar se deverá pensar em incentivos para o mercado regulado. Boa parte. Sebastião, agora uma dúvida. Nós já passamos por uma situação parecida há alguns anos, em que uma crise hídrica acabou gerando uma crise energética. E aí o que eu te pergunto, acho que a gente ainda vai ter oportunidade de discutir com mais profundidade isso, talvez num programa específico, mas o que eu te pergunto é, a resposta que está sendo dada, a comunicação do governo, ela está adequada, olhando o que aconteceu no passado e a gravidade que isso pode ter, te parece que isso está adequado? Eu acho que ainda precisa uma comunicação mais explícita para o grande público da gravidade da situação que se tem. Okay? São duas questões. Uma é criar os mecanismos para que o mercado possa responder, criar mecanismos econômicos e financeiros para inserir no preço a sinalização da escassez, que isso se está fazendo através da bandeira tarifária, se está fazendo com algum retraso nesses mecanismos de incentivo para a indústria e para a residência, e a outra é apelar ao sentido da escassez e da necessidade de um uso racional de toda a população, porque estamos em uma situação de estresse. E eu acho que o que está possivelmente faltando é essa transparência com a sociedade, que se está entrando numa situação crítica. Sebastião, desculpa te interromper, mas assim, tentando desdobrar um pouco a própria pergunta do Felipe, né? Como se compara a situação que temos hoje com a situação que tivemos, por exemplo, em 2001, né? A gente teve também depois, se eu não me engano, em 2007, 2008, também teve uma situação bem complicada, mas que terminou não gerando racionamento, porque São Pedro ajudou. Mas pergunta se você compara com a situação de 2001, quando em 2001 se fez a Câmara de Gestão da Crise, né? Lá em maio de 2001, quando se criou a Câmara de Gestão da Crise. A situação que temos hoje é pior? É melhor? O governo, comparado com o que se fez lá atrás, quando a gente teve aquela situação difícil, está omisso, né? Eu sei que às vezes as respostas dessas perguntas não são, né, não estão escritas em pedra, né? Mas eu acho que seria interessante a gente tentar fazer uma comparação com a situação difícil que a gente passou, pelo menos em 2001, né? Porque acho que 2007 nem veio ao grande público, né? Na situação de 2001, é uma situação que eu pessoalmente la vivi já um pouco no final, porque eu vim a morar no Brasil no fim do racionamento. Okay? Então, uma situação que eu conheço mais de o estudo e de ter participado um pouco no final do racionamento, de uma experiência vivida.
A situação da matriz hídrica é bastante diferente daquela que se tinha em 2001, a que se tem hoje. Hoje se tem uma matriz mais diversificada e entendo que também as questões que houve no racionamento em 2001 foram em cima da situação já da restrição de oferta acontecendo de fato. Aquilo que temos é um risco da restrição temos um risco do racionamento, não temos um racionamento ainda, temos um risco do racionamento. Então, para deixar claro para o nosso ouvinte, né? Então, a diferença é que lá você tinha duas opções, ou você racionava, ou você partia para os cortes seletivos, o assim chamado apagão. Né? Isso. Então, você já estava com um déficit de energia, uma deficiência da oferta em relação ao consumo, que você não tinha outra opção senão caminhar para uma dessas duas. Hoje você tem o risco de que isso aconteça. Isso. Então hoje estamos em uma situação de que podemos fazer alguma coisa preventiva para tentar minimizar ou mitigar esse risco de que a oferta não seja suficiente para a demanda e temos que partir para os cortes. Então, e nisso temos que apelar hoje, dado que há uma restrição na oferta que não é tão facilmente superada no curtíssimo prazo, nós temos que apelar à gestão da demanda. Gestão da demanda que pode vir da indústria a partir de mecanismos financeiros que incentivem a um remanejamento voluntário da demanda ao longo do dia ou uma redução do consumo e uma gestão da demanda que vem da residência, dos consumidores residenciais. E essa restrição, ou esse gerenciamento, ou esse menor consumo das residências, há que apelar muito à consciência que se tem da população de que se faltar vai ser muito mais grave. Tá? E para isso você precisa afrontar a situação como ela é. Tá? Então, acho que o que está faltando hoje em comunicado, provavelmente, do estado grave que se tem e que ele pode ser mitigado se, entretudo, reduzimos os consumos e fazemos um uso mais racional, porque estamos em uma situação de escassez hídrica, em uma situação de racionamento. E quando houve redução do consumo por parte da sociedade em 2001, foi um consumo que, se bem foi impulsionado pelos mecanismos de bônus e tal, ele teve muito mais a ver com uma mudança no momento tecnológica, de trocar o tipo de luminárias e tal, e por um uso racional do recurso. Como também o tivemos quando passamos nas crises hídricas em alguns estados, onde a população fez sua parte, não só pelo estímulo econômico, sino pela gravidade da situação. Okay? Então, acho que não há que menospreciar essa capacidade que tem na sociedade residência de poder fazer um uso mais racional se você coloca na mesa a situação com a gravidade que ela tem. Okay? Então, acho que o que está, uma das questões que tem que ser pensadas é isso, é realmente explicitar o grau de situação, a gravidade que se tem, para poder conscientizar a sociedade, ter essa resposta e mitigar o risco, para evitar o que passou em 2001, de ter que buscar um mecanismo em cima de um racionamento de fato. Então, acho que hoje se está pensando em distintas alternativas. As térmicas estão todas ligadas. Todas aquelas que estão disponíveis. Há uma parte que está indisponível e há alguns problemas de restrição de oferta de gás. Chover não está chovendo. A matriz está diversificada. Então, do lado da oferta, o que fica são as flexibilizações operacionais para o uso múltiplo da água, mas agora temos que apelar do lado da demanda. E do lado da demanda se precisa, primeiro, uma solução rápida de quais são esses mecanismos que se vão, mecanismos financeiros para incentivar a indústria e uma comunicação assertiva para contar com o apoio da sociedade no uso racional dos recursos. E esse ponto, Sebastião, traz uma outra preocupação, era uma preocupação secundária em relação ao problema de crise energética, mas de fato gera um aumento também, por conta das bandeiras e tudo mais, nos custos de energia. E energia não é o único insumo necessário, a gente tem um outro problema que o Gabriel vai comentar, que é justamente o aumento galopante que a gente percebe e que se constata em diversos dos insumos, principalmente no asfalto. Galípolo, por favor. Obrigado, Felipe.
Eu acho que está bem emendado, como você fez uma ótima ponte aí com o tema do SEBA. Só que acho que é importante a gente fazer diferenciações aqui sobre as razões das diversas pressões de preço que nós estamos sofrendo, né? Uma, como já explicado pelo Sebastian, tem a ver com características estruturais específicas, mas é interessante analisar. Os economistas gostam sempre de dizer que o problema de uma inflação é resultado de uma demanda que é superior à oferta, e via de regra, livro-texto é assim mesmo que funciona, e é assim que você tenta controlar. Nós estamos numa situação econômica muito distante daquilo que a gente diria de uma pressão de demanda por uma atividade econômica muito elevada. Nós estamos bem distantes disso. Aquilo que a gente também gosta de chamar de hiato do PIB potencial, que é a distância entre a capacidade de ofertar e a demanda, ele é grande, ele é bem distante hoje no Brasil. Quando a gente olha esses outros insumos para além da energia que vem subindo, a grande notícia da semana passada é o cimento asfáltico de petróleo, o chamado asfalto. E ele subiu 6%, né? Essa foi a informação que veio no dia 3, e já tinha tido uma alta de 25% em maio. Esta alta é diferente daquela alta que a gente estava assistindo nos insumos de construção civil no final do ano passado. No final do ano passado, quando a gente olhou a construção civil crescendo, está muito associado a a gente tinha uma taxa de juros bem baixa. Taxa de juros bem baixa incentiva muito o financiamento imobiliário, entre outras coisas, o que gerou uma demanda. A gente tinha um programa de auxílio de renda que muitas vezes essa renda adicional para as pessoas de mais baixa renda acaba se transformando em algum tipo de melhoria na residência. Isso também foi um componente. E a gente também tinha um fato que durante o período imediato lá da pandemia, a gente teve uma restrição abrupta na produção que também gerou uma restrição de oferta. O de agora, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente chamar a atenção, ele já sinaliza uma coisa que eu acho que é um pouco mais preocupante, que é um cenário um pouco mais adverso para as concessões e para os investimentos em infraestrutura no curto/médio prazo. Por quê? A gente está assistindo esse alta do petróleo muito em relação a uma expectativa de retomada do investimento lá fora e da atividade econômica fora do país, que gerou dois efeitos. Um primeiro efeito é a desvalorização da moeda doméstica. E um segundo efeito é a elevação da taxa de juros. E eu vou tentar aqui explicar. O plano Biden, assim como a União Europeia, está anunciando um grande programa de investimento. Biden está anunciando ali 6 trilhões. Este grande programa de investimento faz com que o mercado imagine, bom, se esse programa de investimento vai acontecer, a demanda vai voltar, a economia lá fora vai voltar a ter atividade, ela voltando a ter atividade, essa taxa de juros lá de fora não vai poder continuar baixa por tanto tempo, porque vai voltar a ter demanda. Então, as taxas de juros futuras, as previsões que se hoje tem sobre as taxas de juros no futuro, começaram a subir. Aonde? Nos títulos públicos norte-americanos e tudo isso. Por arbitragem, os daqui também sobem, porque se lá fora o prêmio está maior, aqui também sobe. E aí, no final, a gente acabou subindo taxa de juros, como também foi notícia nessa semana, fomos para 5,25, né, na taxa de juros, para tentar compensar esse efeito, que é para tentar segurar o câmbio e que é para tentar antecipar as altas que estão lá no futuro da taxa de juros. Esse é o mecanismo que está sendo adotado. Isso, quando a gente olha para o investimento em infraestrutura, ele bate dos dois lados. Ele bate aumentando o custo de capital e tendo que sair tiro mais alto, aumentando o custo de financiamento, restringindo condições de financiamento e, simultaneamente, aumentando os custos dos insumos. E aí a gente passa a ter um problema sério no tratamento dos contratos, que é, ou eu tenho um grande descasamento, a gente já viu várias vezes essas discussões, né? Não, põe aí o IPCA, põe aí aquele que é o que sempre é utilizado. Você põe, e aí você, ao ter um descasamento, você atribuir um pedaço de variação de rentabilidade que pode gerar problemas sérios de pagamento e de solvência da própria empresa no longo prazo, sobre um tema que ele não tem nenhum tipo de gestão, o concessionário, né, não tem nenhum tipo de gestão, que é sobre a variação desses preços, mas, simultaneamente, se você fizer algum tipo de indexação pura e simples a este preço, em decorrência da variação cambial, e é curioso, se alguém tiver a oportunidade de ver, tem uma matéria da Folha que fala sobre isso, e é curioso que quando você vê a entrevista, o sujeito diz o seguinte, olha, nós estamos sofrendo esse problema por causa da transferência do preço que a Petrobras faz do petróleo para o cimento, e isso está aumentando. E a solução que o empresariado está procurando é importar, o que é um pouco paradoxal. Se você está querendo, se subir o preço porque lá fora ficou mais caro, quando você importar, provavelmente você não vai resolver o problema.
2, importar tem um grande problema, que você importa da Rússia, importa da China, mas você tem um problema para depois fazer o derretimento do asfalto. Você tem que trazer ele, ter esse processo de derretimento aqui, que não é também simples você fazer essa importação e fazer esse segundo caminho. Mas o ponto central que eu quero chamar a atenção é, quando eu acabo criando algum tipo de indexador, correção monetária, nas concessões ou nos contratos de obra pública, para tentar carregar e transferir esse aumento do preço que vem da desvalorização da moeda e do aumento dos preços de produtos importados para o preço da prestação do serviço ou para o preço do insumo, a gente acaba tendo problemas de duas ordens. Uma primeira ordem é de ordem política, e aí todo mundo já vivenciou o que foi uma tentativa de um grande reajuste de tarifa num momento de forte desvalorização cambial, né? A gente tem vários exemplos da dificuldade política de se implementar isso. Um segundo problema é que isto retroalimenta o problema, porque toda vez que você sobe demais as tarifas públicas, e vocês podem assistir, nesses últimos meses, os principais vilões da alta do preço estão associados a esses produtos que são importados, que tem a ver com alimentos e commodities, e aos chamados preços administrados, porque a gente criou algumas formas de indexação nas tarifas públicas à variação cambial, e isso acaba aumentando o preço, que acaba aumentando a inflação, que acaba fazendo o Banco Central voltar a subir taxa de juros e restringir de novo o problema das nossas condições de liquidez e oferta de crédito para a infraestrutura. Então, este é um problema sério. O que eu acho que a gente precisa fazer uma discussão? Esse é uma reedição de um problema que a gente também assistiu em 2015, que decorreu de um problema anterior. Ou seja, a gente teve represou os preços durante muito tempo, depois soltou tudo de uma vez, o cimento asfáltico naquela época chegou a 90% a alta, a energia chegou a 50%, agora está numa escala menor também, como no caso do que o Seba estava explicando, mas a gente está de novo assistindo este problema. Eu acho que a gente precisa encarar alguns problemas e entender que eles não são relacionados um problema daquele governo ou do outro governo. Esse é um problema estrutural que a gente precisa enfrentar ele e achar uma solução, senão a gente fica voltando para eles o tempo todo. Existem uma série de exemplos lá fora que são interessantes. A gente tem exemplos desde países escandinavos, como o Chile, que acharam formas de tentar suavizar essas flutuações, mas sem abandonar um acompanhamento ou uma marcação a mercado. Mas entendendo que existem dinâmicas distintas para as flutuações de um capital de curto prazo, de liquidez, que é o que acontece no mercado financeiro, onde os repassos são imediatos, e outra coisa é um ativo de infraestrutura, que é intensivo em capital, que o sujeito é imobilizado numa quantidade grande, e que grandes flutuações desse tipo não permitem reações grandes por parte desse investimento, e ele pode sofrer até com a própria insolvência com um problema desse tipo. Maurício, você quer comentar? O comentário que eu queria fazer é o seguinte: você tem basicamente dentro dos contratos, né, na modelagem dos contratos de concessão e PPP, você tem basicamente duas formas de tratar isso, né? Uma forma você mencionou, que é você indexar o preço das tarifas, seja, né, alguma coisa que esteja relacionado à variação dos custos diretamente, ou seja, aquelas fórmulas paramétricas de reajuste que espelham os custos do concessionário. Então, isso é uma forma de você lidar com esse problema e abrir mão, né, de você ter índices índices de reajuste de tarifa que espelham uma cesta de custos ao consumidor, como o IPCA. Né? Então, caminhar para fórmulas paramétricas que espelhem melhor os custos do concessionário. Isso é uma forma de você lidar. A outra forma de você lidar é você não fazer isso, você continuar com os índices de preço ao consumidor na tarifa e criar direitos de reequilíbrio por variações dentro de determinados parâmetros. Né? O problema dos nossos contratos em relação a esse ponto é que a gente tem lá sempre uma regra dizendo que o concessionário tem direito a reequilíbrio quando houver variações extraordinárias de preço. E aí, quando acontece a variação extraordinária, é toda uma discussão se é ordinária, se não é, se é previsível, se não é, né? E você fica, às vezes, anos e anos debatendo isso. Você precisaria de contratos muito mais bem feitos, estabelecendo a margem, né, de risco que o concessionário está tomando na variação desses insumos e a partir de que momento, né, ele começa a ter direito de reequilíbrio. Coisa que em alguns poucos contratos, em alguns poucos temas,
né, a gente fez, né? Se você pegar o contrato da linha 4 do metrô, né, que é um contrato antigo, um dos primeiros contratos de PPP, né, lá tem um tratamento de determinados insumos, né, que se estabelecia algumas margens de variação a partir das quais o concessionário tinha direito a reequilíbrio. Né? Aquele contrato fez isso em relação aos principais riscos que estavam ali envolvidos, tentou estabelecer muito claramente como era o direito de reequilíbrio em relação àqueles riscos que eram os principais. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar para uma especificação ainda maior do que você tem lá no contrato da linha 4. Linha 4 é um contrato antigo, né? Agora é relativamente antigo. Mas eu acho, Galípolo, que a solução está num sistema de reequilíbrio mais confiável, mais bem feito. Né? Resta saber se os nossos agentes públicos e os consultores que estão responsáveis por isso, nesse momento o grande modelador de projetos é o BNDES, estão preparados, né, para esse nível de expertise, o nível de expertise que será necessário para melhorar esses contratos. Antes de passar para o Seba, só queria dizer o seguinte, se você analisar o que o Chile, por exemplo, faz com o próprio preço do petróleo, é algo muito parecido com isso. Ele vai fazendo poupanças e depois descontos e vai acruando numa média móvel, onde ele vai conseguindo suavizar o choque que você está tendo sem descolar de ter a referência do preço de mercado. Eu usei o exemplo para fora do... Exato, eu usei o exemplo para fora do contrato de concessão, só para sublinhar um ponto antes de passar para o Seba, que é o contratado do setor público, ele está de passageiro nessa brincadeira, ou seja, tem muitas das coisas que precisam ser feitas transcendem o contrato da concessão e envolvem ter políticas públicas que vão trazer soluções para que você consiga mitigar isso, porque no final do dia ele não tem outra opção a não ser repassar o preço do custo ou amortecer o preço do custo, né? Mas vai, Seba, desculpa. Sim. Não, é só uma complementação. Eu concordo com aquilo que falou Maurício, que há dois mecanismos para você fazer o ajuste, acompanhar a variação dos insumos, o preço dos insumos, em particular aqueles que não são gerenciáveis e que têm um peso significativo na composição do custo da prestação do serviço, sei lá, no caso rodovias ou asfalto, no caso do saneamento da energia elétrica ou produtos químicos, no caso da própria energia, o custo da geração, enfim. Então, ou você o embute na cesta de índices que vai considerar para os reajustes anuais, ou só que isso tem o problema de que ele muitas vezes descasa do índice de inflação do índice de inflação referencial para a sociedade, que é o IPCA, o índice do consumidor. Então você tem um problema político de ter que explicar por que um determinado serviço público descansou muito daquele índice referencial, ou você atrela o contrato ao índice referencial e faz o reequilíbrio. Mas quando faz o reequilíbrio, também tem um problema político de ter que explicar por que teve que ter uma revisão extraordinária. Okay? Então, no fim das contas, os dois têm um problema político. E deixá-lo num reequilíbrio tem um problema político ainda maior, que entra na subjetividade de aquilo que se entende, que é a necessidade do reequilíbrio, o prazo que leva um período de reequilíbrio a consideração e demais, que se estivesse numa fórmula paramétrica estabelecida no contrato com uma cesta de índices refletido. Então, desde o ponto de vista do risco de quem enfrenta a concessão, é muito melhor que esteja estabelecido na fórmula de reajuste anual paramétrica e tal, com uma composição de uma cesta de índice, uma composição de índice que reflita a composição do custo. Deixá-lo-se no reequilíbrio exige aquilo que falou Maurício, um detalhamento muito exaustivo de quais são as regras, e tem o risco de que isso passa por um processo administrativo e até judicial para sua implementação. Okay? Então, e para o consumidor, os dois vão ter o mesmo efeito, vai ter que pagar a conta. Okay? Só que no caso do reequilíbrio, ela vai ter que pagar provavelmente uma conta, quando concluída, mais salgada, porque ela vai ser demorada e vai carregar todos os custos financeiros associados ao retraso. Então, acho que a solução que se buscou no Chile, que se tem em vários dos países da América Latina que sofrem com a flutuação, essa questão inflacionária, a flutuação dos preços relativos, é criar o que falou o Gabriel, que são as contas compensatórias ou uma conta gráfica,
onde você, além da inflação, incorpora um delta que é mais estável no tempo, que cria uma conta de reserva e que permite mitigar o impacto dessa variação pontual dos preços dos insumos para o consumidor, porque há determinados preços que não precisam refletir na hora o custo do insumo quando é uma infraestrutura de longo prazo. Então, no uso do pedágio, não preciso que o pedágio varie conforme varia o preço do asfalto em um determinado mês. Eu sim preciso que o custo e a tarifa do pedágio cubra todos os custos da prestação do serviço, mas não preciso uma resposta de demanda online, porque essa infraestrutura não é de demanda online. Sebastião, esse é um tema muito interessante e eu acho que ele vai merecer, a gente nem falou disso ainda, mas está lá no nosso caderninho, certamente esse merece um programa inteiro para discutir, tem vários desdobramentos, não é um problema potencial, a gente tem, em função das variações que o Galípolo comentou, que aconteceram ano passado, uma série de contratos que já estão judicializados porque houve resistência do poder concedente em aplicar a tarifa com o reajuste previsto. Então, eu acho que a gente precisa reservar isso para comentar. Mas eu acho que a gente precisa de reservar um tempo aqui. Maurício tem um tema muito interessante também para nos contar agora, que é a renovação antecipada aqui em discussão da MRS. Maurício, por favor. Olha, esse é um daqueles temas, né, que a história é muito longa, né, e eu vou tentar resumi-la ao máximo possível para os nossos ouvintes. A notícia, o centro da notícia é o seguinte: depois de um processo longo de discussão da prorrogação do contrato da MRS, parece que finalmente, né, esse processo vai para aprovação do TCU. Não significa que vai terminar rápido, porque os últimos processos de prorrogação de concessões ferroviárias que foram para o TCU demoraram mais de um ano. Né? Demoraram mais de um ano, não, em torno de um ano. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, a depender do processo. Então, mas é uma notícia muito importante que vai para o TCU, porque este processo, particularmente, se eu não me engano, foi o primeiro a começar, o processo de renovação da MRS. Ele começou em 2015. A MRS protocolou seu pedido em 2015, né? Antes mesmo do governo fazer a discussão sobre a necessidade de uma lei, né, para viabilizar essas renovações, essas prorrogações desses contratos, lei que foi aprovada em 2017. Né? Então a gente está falando de um processo que vai fazer 7 anos daqui a pouco. Né? Daqui a pouco vai fazer 7 anos que está se discutindo a prorrogação antecipada da MRS. E tem uma decisão central que precisa ser tomada, que aparentemente vai ser tomada pelo ministro Tarcísio, que explicar qual é a decisão que está na mão do ministro Tarcísio nesse momento. Vou tentar fazer da forma mais resumida possível. Então, eu falava que houve o pedido de renovação em 2015, né, feito pela MRS, o pedido de renovação por mais 30 anos, né, do contrato. Nesse pedido, a proposta de renovação envolve 18 bilhões de reais em investimentos, né? A audiência pública para discutir esse processo no âmbito da NTT foi aberta em junho de 2019, né? A gente já tem quase 2 anos, mais de 2 anos que a audiência pública foi aberta. E o que é que está envolvido nessa renovação? Basicamente, a MRS mudaria o seu mix de carga nos próximos anos, deixaria de ser uma transportadora de minério, né, que hoje ela é sobretudo uma transportadora de minério, para se transformar numa transportadora de carga geral. Né? Isso é muito importante se você considerar que a MRS, a Malha Sudeste, a operadora da Malha Sudeste, liga as 3 principais regiões metropolitanas do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Então, com esses investimentos, ela passaria das 56 milhões de toneladas úteis de carga geral por ano para 107 milhões. Ela quase dobraria, né, a sua capacidade de transporte de carga geral. A renovação envolve a outorga no valor de 4,4 bilhões e um investimento em duplicação de linhas na região metropolitana de São Paulo.
né? Hoje, a MRS, o trecho da MRS, ela opera, ela compartilha a linha com a CPTM, com a linha 7 da CPTM, né, no trecho entre Jundiaí, a cidade de Jundiaí, e a Barra Funda da cidade de São Paulo. Né? Existe uma série de problemas associados a esse compartilhamento de trilhos para carga e para passageiros. Isso seria resolvido. E ao resolver esse problema, a MRS facilitaria a implantação também do projeto do trem intercidade. Você imagina o seguinte, a linha 7 da CPTM, o trem intercidades, ele vai paralelo à linha 7 e depois continua, né, até Campinas. Né? Na hora que a MRS fizer essa duplicação, né, do trilho ao lado da linha 7 da CPTM, ela vai facilitar que se coloque mais um trilho, né, mais um conjunto de trilhos, para que você tenha o trem intercidade. Então você teria, na verdade, 3 linhas, né, paralelas, e evidentemente, se você tem que fazer essa duplicação, o custo de projeto, de terraplanagem, de preparação da área para a obra, é um custo que termina sendo compartilhado entre a MRS e o trem intercidades. Como vai fazer esse compartilhamento? Se vai ser de fato compartilhado? Se você vai conseguir fazer milestones que permitam que essas duas coisas sejam feitas paralelamente? Não está claro isso. Você olhando o processo de renovação da MRS, não há clareza sobre isso. Mas certamente haverá duplicação, né, e o trem intercidades, como isso interfere no trem intercidades, que é a grande dúvida. Não está incluído na renovação o projeto do Ferranel Norte de São Paulo, né, que era uma coisa muito importante de estar incluída, mas quando foi feito o pedido, em 2015, não se tinha projeto, não se tem, até hoje não se tem projeto. Acho que o projeto que existe do Ferranel é um projeto conceitual. Esse seria uma nova descida, né, da Serra para o Porto de Santos, né, de uma forma muito mais eficiente, né, e desviando da região metropolitana de São Paulo, né, o que aumentaria muito a eficiência da chegada ao Porto de Santos, da passagem pela região metropolitana de São Paulo, chegada ao Porto de Santos. Isso não está dentro, esse é um projeto muito antigo. Eu me lembro de estudos sobre esse projeto da década de 80, né, eu cheguei a ver, a olhar estudos sobre esse projeto. Bom, mas qual é a questão que está para a decisão do ministro? Né? Aí tem um verdadeiro tabuleiro de xadrez que precisa ser explicado para o nosso ouvinte, né? Entender quem são as peças nesse tabuleiro e quais são os movimentos. O conflito central em relação à renovação da concessão da MRS é o trecho da malha da MRS de acesso ao Porto de Santos, chamado de ferradura, né? Se chama geralmente esse trecho, quando você olha no mapa, ele vem do sopé da serra, né, até o porto, no formato de uma ferradura, e depois ele entra no Porto de Santos, esse trecho da entrada do Porto de Santos não faz parte da concessão da MRS. Esse trecho interno ao Porto de Santos, a ferrovia dentro do Porto de Santos, há muitos anos, desde a década de 90, operada pela Portofer, que é uma controlada do grupo Rumo. Né? Então, controlada, portanto, de um outro grupo ferroviário que também chega ao Porto de Santos. Então, para a FCA, para Rumo, né, e para a MRS entrarem no Porto de Santos, elas precisam passar pela ferradura, né, que é operada pela MRS, e depois ela pega esse trecho da Portofé, que é dentro do Porto de Santos, que é operado pela Rumo. Né? Então você tem duas operadoras operando os trechos diferentes que são essenciais ao acesso ao Porto de Santos. Qual é o problema que você tem? TCU reputou que o contrato da Portofer, né, o contrato que opera, que faz com que a Rumo opere a área interna do Porto de Santos, considerou que esse contrato é ilícito. Foi feito sem licitação nos anos 90, mas ele deixou que o contrato fosse a seu termo, não mandou parar a operação porque ia criar um grande problema. Então esse contrato foi tido como ilícito, o Porto de Santos não pode prorrogar esse contrato, e o Porto de Santos já divulgou que quer fazer um modelo associativo, uma espécie de consórcio entre todas as operadoras para operar a ferrovia interna
do Porto de Santos, e eles vão usar, não vão fazer licitação, vão usar para isso o artigo 28 da Lei das Estatais, que permite uma parceria, né, da Santos Port Authority, né, antiga Codesp, né, com um consórcio das empresas que operam ferrovias que chegam ao Porto de Santos. Então, a área interna do Porto de Santos é esse o modelo que a Santos Port Authority, na Codesp, pretende usar para operar o trecho de ferrovia interno. Mas aí a grande discussão é, bom, já que está havendo a renovação da MRS, já que está se discutindo isso, por que não se tira a ferradura, né, que é todo esse trecho da MRS de entrada ao Porto de Santos, e se coloca para operação nesse sistema associativo entre todas as concessionárias de ferrovias, porque se aquilo é uma, digamos assim, usando a palavra, a expressão americana, se aquilo é um essential facility, né, um acesso ao porto por todas elas, por que não ter um arranjo associativo para gerir isso? Em tese, o poder concedente não tem a obrigação de renovar o contrato da MRS, então ele poderia tirar esse trecho, de fato, né, do ponto de vista de poder, se é conveniente é outra história, tirar esse trecho da ferradura e colocar para a operação pela Codesp no seu arranjo associativo entre todas as concessionárias. Essa é a discussão central que a NTT já não se manifestou formalmente, mas já deu a entender, né, que essa será uma decisão do ministro. Se você pega a ferradura, né, que é o único meio de acesso ao Porto de Santos, que hoje é operado pela MRS, coloca para operação junto com a ferrovia interna ao porto e delega a uma associação entre os players, né, ou se você deixa isso na mão da MRS, a ferradura na mão da MRS. Aí tem vários argumentos técnicos a favor de um e de outro, tá? Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para saber quem está certo aqui. Por falta de tempo, a gente já tem que encerrar o programa já está batendo aqui no seu limite. Eu não vou especificar aqui quais são os argumentos de cada uma das partes, tá? Mas é uma discussão interessantíssima. Eu acho que mais para frente, quando o ministro vier a tomar sua decisão, aparentemente a NTT não vai tomar essa decisão, mas eu acho que a NTT deveria se pronunciar, tá? Como agência reguladora independente, ela deveria fazer uma nota técnica sobre isso. Essa discussão apareceu depois do pedido da prorrogação e não foi debatida durante a audiência pública no âmbito da NTT, ou pelo menos não foi debatido suficientemente nessa audiência pública da NTT. Então não tem um pronunciamento, não encontrei nenhum pronunciamento da NTT sobre isso, né? Mas é a questão mais central aqui do debate. Tem um argumento que eu acho que é importante dizer, e eu fecho aqui, que os demais operadores dizem que o preço que a Rumo cobra para a operação desse trecho, os demais operadores têm que passar pela malha da Rumo para entrar no porto, como eu falei, passar pela ferradura para entrar no porto. O preço que a Rumo cobra por esse direito de passagem é um preço que é produto de uma arbitragem, porque teve briga com isso, na época não era nem a Rumo, era a Brasil Ferrovias, né, a Ferroban, Brasil Ferrovias, foi arbitrado em 2005 pela NTT. E a acusação dos demais players é que esse preço seria um preço monopolista, né? É um preço de 314,43 mil 14,43 reais por 1000 TKU, né? Que foi o preço estabelecido agora pelas resoluções 32 e 33 da NTT. Esse preço é muito superior ao preço do direito de passagem em qualquer outro ponto da malha do país, né? E há o argumento de que seria um preço monopolista, que não faria sentido, etc. E a MRS se manifestou dizendo que ela está disposta a renegociar esse valor para continuar operando a ferradura. O medo da MRS não está declarado dessa forma, mas o medo é que, como a Rumo tem muito mais carga, né, entrando ao porto, a Rumo tem carga de minério e de alta densidade, de granéis agrícolas de alta densidade, a tendência é que, se você fizer o arranjo associativo, a Rumo vai controlar esse arranjo associativo e a MRS tem medo de não sobrar disponibilidade na ferrovia para a carga dela. Então,
resumindo, é isso. Me perdoem que o assunto é muito longo e eu terminei passando aqui do tempo. Essa é uma história que acho que a gente ainda vai ter muitos capítulos para comentar aqui e espero que acabe não acontecendo como a gente comentou no passado sobre as modelagens rodoviárias, que o TCU acabou tomando decisões regulatórias, mas não seria surpresa se surgisse alguma decisão de natureza regulatória no âmbito da análise do TCU agora. Bom, acho que é o que nos permitiu o tempo comentar, e uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.